Uma pergunta. Eu estava vendo uma entrevista do Andrés, na qual ele diz que você recebeu 500 mil reais de uma transação do Elias, alguma coisa assim. Eu sei, mas é bom explicar para todos que estão assistindo ficar sabendo. Você pode... Falo, não. Isso foi na época da campanha. Ele tava com raiva lá. Ele foi num programa e falou que eu recebi... Ele falou que na época que eu era do Core, né, em 2014, que eu teria recebido 500 mil reais que eu tinha que explicar, que eu tinha recebido 500 mil reais do Elias, que ele tinha documento e tudo mais. E aí isso gerou um desgaste grande, inclusive ação criminal contra ele. Enfim, eu tive que mostrar que ele estava mentindo, que ele estava equivocado, né? Vamos dizer, que na verdade, primeiro que quando o Elias foi recontratado em 2014, e aí o contrato foi mostrado, não foi pago qualquer tipo, tem uma cláusula lá, não foi pago nenhum tipo de comissão, de honorários, nada. Nada. Acho que talvez nos últimos 10 anos, se o Corinthians contratar um jogador sem pagar qualquer comissão, é raro, Difícil. Né? Mas tem lá uma cláusula, 2014. E esse valor de 500 mil que ele insinuou que eu tivesse recebido foi que o Elias foi processado pelo ex-empresário dele, alegando quebra de contrato, e o ex-empresário dele entrou com uma ação de indenização cobrando 5 milhões. Aí o processo é público, entrar no site do tribunal e baixar o processo todo. E em 2019, isso já não era do Core, nada. Nem conselheiro, nada. E aí eu fui contratado para fazer a defesa dele contra o ex-empresário. E a gente, que é minha especialidade, foi inclusive minha tese de doutorado, foi sobre contrato de agenciamento, quando que rescinde, quando que não rescinde e tal. E aí fiz a defesa, ganhamos o processo, o Elias ganhou o processo de ele não teve que pagar multa nenhuma pro empresário dele. E na hora que o juiz julga uma julgação improcedente, ele condena a parte que perdeu a pagar, chama honorário de sucumbências, que ele fixa entre 10% e 20% do valor da causa para ser pago para o advogado. E aí ele fixou 10% do valor da causa para ser pago para o meu escritório, que é o valor que ele falou de 500 mil, mas isso foi em 2019. E aí o ex-empresário dele teve que me pagar sob pena de um monte de coisa. Não teve nada a ver com o clube. Não, nada a ver. Isso tem os documentos, tudo mostrado. Foram honorários de advogado, quando nem do clube mais nem de dirigente eu era, nem ele era mais do clube. Porque você trabalha como advogado para sobreviver. Enfim, lógico. E nem ele era do clube nessa época, ele era jogador. Na época, acho que ele já estava no Atlético Mineiro, mas foi na época de uma transação dele lá no Sporting. Enfim, tem que olhar direitinho os dados, mas não tem nada a ver. E aí isso foi esclarecido na justiça, mas aquela coisa, vai falando, o assunto vai correndo. Às vezes uma mentira acaba virando verdade numa dessa, né? Não, vira essa, tem aquela história, tem que explicar. Mas para mim, no final das contas, foi bom, porque eu sempre, fala, tá aqui. Tinha cláusula de confidencialidade, falou, posso mostrar? Pode, porque agora tem uma questão. Aí mostrei, anexei lá, tá tudo lá no processo. E quem quiser ver, é só olhar lá e tirar as conclusões, né? Mas você, de alguma forma, tem intenção ou trouxe isso a público? Tem intenção de trazer, ainda que seja público o processo, né? A conclusão do processo. Sim, foi divulgado na época, foi trazido a público, a cópia dos documentos, tudo direitinho. Mas e o que você moveu contra o Andrés? Também foi movida uma queixa-crime contra ele por termo técnico, não sei se é injúria ou difamação, não, criminal não é minha área. Ele prestou os esclarecimentos lá, falando, não, que eu eu não falei que ele ganhou dinheiro do clube, falei que ele tinha que explicar, que foi só uma questão dentro do aspecto político. Já é esperto. Faz parte. Não tem problema nenhum, não, faz parte. Você fala, presidente do Corinthians, faz parte. O cara quer participar da política, seja do clube, seja de qualquer outra, vai estar sujeito a esse tipo de questão. Não é agradável, não é recomendável para ninguém, mas ninguém não... Você, como advogado ou seu escritório, já prestou algum tipo de serviço para o Corinthians? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nunca teve? Já me convidaram para prestar serviço, já me falaram, você não quer vir, já que você não faz parte, cuidar disso, daquilo. Eu falei, não, do Corinthians não posso prestar serviço. Legal. Não é que eu não posso, eu posso, a qualquer momento tenho vínculo nenhum, mas eu sei que a partir do momento que eu prestar, hoje no sistema atual, se eu prestar serviço para o clube, acaba sendo uma barreira para eu
depois poder ter alguma atividade política.